Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos bem-vindos aí para mais um estudo nosso do Forex, o estudo semanal que a gente faz aí todos os domingos para ver a movimentação da semana dos principais pares, para que vocês possam aí ter uma noção, começar a aprender um pouco mais com esse mercado que é fantástico e aí cada vez mais vem aumentando a quantidade de brasileiros aí que operam, né, que tem descoberto o Forex para poder operar. Lembrando que a gente sempre fala da movimentação da semana baseado no gráfico de 4 horas e de 1 hora, e depois para que vocês possam refinar as marcações e tomar as decisões quando o preço chega nas regiões, tá? Porque o Forex ele é um pouco diferente da B3, ele funciona 24 horas e a gente consegue trabalhar com operações mais estruturadas, operações mais longas, né? E com isso ter aí resultados melhores, né, mais longos, a longo prazo. Isso que é muito importante, tá, turma? Então, por isso que a gente faz os estudos no gráfico de H4 e H1, né, para que a gente possa aí ter essa tranquilidade. Não se esqueçam aí, como eu sempre peço, deixar aquele likezinho, curtir o canal, né, para que a gente possa estar cada vez mais crescendo números e aí com isso atingindo mais pessoas, né, turma? Que a gente sabe que isso é muito importante, é dessa forma que o YouTube enxerga. Então, quanto mais pessoas curtirem os vídeos, comentar, ativar o sininho para receber notificação, a gente tem vídeo novo todo dia de estudo. Temos as aulas, ontem foi uma aula muito legal sobre sweep de liquidez, então eu tenho certeza que vocês vão estar aprendendo muito aí com o conteúdo do canal, tá? Então, bora lá para o nosso estudo, que eu quero deixar aqui para vocês entenderem. Primeiro a gente fala do queridão nosso, né, que é o EURUSD, é o par que eu mais gosto de operar. A gente está aqui no gráfico de 4 horas e a gente percebe que ele vem fazendo uma movimentação de subida, né? Ele vinha numa movimentação de subida, e aí ele fez essa captura de liquidez aqui no topo e começou a virar, tá? Inclusive fazendo choque agora desse movimento no H4, tá, turma? Então, o que a gente tem agora nesse movimento? Nós temos as regiões de liquidez, né? As regiões de liquidez para serem buscadas. Então, a ideia é que esse preço, né, ele tem esse range aqui, a ideia é que ele venha testar essas zonas aqui de baixo. E como que a gente vai se comportar em relação a isso? A gente vai ver como que o preço reage nos order blocks para a gente tomar as decisões, certo? O que a gente tem aqui? Aqui nós temos um order block bem forte, inclusive, no H4. Esse cara aqui que deixou teve essa subida brusca, acabou rompendo o topo aqui, né, fazendo boss aqui. Show. Então e depois desencadeou essa subida aqui, né, em massa aqui que aconteceu. Então o que a gente tem com isso? A gente tem aqui, um possível nós temos um choque. Aqui a gente tem uma área muito interessante de compra. Por que a gente tem uma área interessante de compra? Porque a gente tem esse fundo aqui, ó, que é onde estão todos os stops dessa turma. E esse stop, ele pode ser um sweep de liquidez que venha fazer esse preço e buscar de novo esses níveis aqui de cima, para continuar a queda. Lembrando, né? Isso aqui ele pode ser um choque ou pode ser um sweep de liquidez, inclusive para esse preço continuar subindo. Se vocês assistiram a aula de ontem, vocês vão estar espertos. Se não assistiram, o card vai estar aqui na descrição para vocês poderem olhar, beleza? Então, fiquem atentos quanto a isso. Então, aqui é uma região bem importante para a gente poder esperar esse precito, tá? Para que a gente possa tomar alguma decisão. Porque nós temos essa liquidez aqui do gráfico diário, né? E ele está vindo buscar esse order block. Emerson, essa região aqui atrás. Percebam que
O order block, quanto mais brusca é a subida, mais forte ele é. Então percebam como é que foi essa subida aqui, uma subida de mitigação. Percebam como que foi essa subida aqui, tá? Essa é a grande diferença para vocês identificarem um order block forte ou um order block fraco, tá? Então muito cuidado com essa região aqui, porque os compradores com certeza podem estar esperando aqui embaixo. E não se iludam com o order block, porque no Forex, inclusive, o preço inclusive pode fazer isso aqui, ó, tá? Só violar esse order block para, inclusive, usar a liquidez dele para depois voltar a subir. Então, muita atenção nisso daí, tá, turma? Se a gente botar no gráfico de 1 hora aqui, vocês vão ver, ó, o order block do 4 horas, ele é o imbalance aí dessa região que tá aí, ó. E aí percebam como aqui é uma zona de mitigação, ó. É tudo candle para cima e para baixo, para cima e para baixo. Ou seja, não é uma região onde nós tivemos ordem presa, é uma região onde nós tivemos briga de preço, tá? Então é isso que vocês precisam ter atenção, galera. Então, e assim, ó, aqui com essa, se por acaso o preço chegar aqui e der uma oportunidade de compra, podem ter certeza que essa região aqui é uma região bem importante para vocês estarem buscando como alvo, tá? Alvo. Muito cuidado, tá? Muito cuidado com isso, porque se você pegar essa perna de descida aqui ainda é abaixo dos 50%, é na região ali abaixo dos 50%. Então você tem que ter muita atenção quanto a isso, tá? Aqui também é uma região importante para se pensar em vendas, tá? Essas regiões aqui são regiões, a princípio, de um possível alvo, caso o preço dê compra aqui embaixo, tá? Lembrem-se da aula de sweep. Um choque, ele é uma oportunidade de compra até que ele prove o contrário, certo? E aqui no provar o contrário, nós temos um range espetacular ainda para se testar e dá para fazer uma meta bem legal aí nessa subida do preço. Beleza, galera? Bora passar para a nossa próxima aqui, que é o USD-JPY. Olha só, tá indo buscar aqui as regiões lá de cima, né? Nós temos aí duas regiões importantes, tá? A gente tem esses imbalance no meio, mas eu vou deixar como duas regiões importantes esse order block aqui de cima e esse imbalance aqui de baixo, tá? Porque assim, não podemos esquecer que o dólar ien está ainda em alta, tá? Porque percebam, ó, ele não rompeu o topo aqui. E aqui também não conseguiu perder o fundo. E aqui ele já fez um novo choque, ok? Então, muito cuidado. Essa subida aqui pode significar uma captura de liquidez para trazer esse preço para baixo. Porque temos as regiões aqui, ó, importantes. Inclusive, com esse carinha aqui, ó, tá? Que é um order block bem interessante para se pensar numa possível, num possível retorno, digamos assim, né? Porque aqui nós temos o choque desse movimento, caso se confirme, né? E aí nós temos ali embaixo um order block. Pode ser uma região que dê uma boa impulsão aí para esse preço voltar a testar. Isso, claro, se ele voltar, né, turma? Vocês têm que estar atentos com isso. Percebam que ele deixa uma região de liquidez aqui e vem capturar a liquidez aqui em cima. Pontos bons de compras, de venda, são aqui. Eu diria que aqui muito mais importante do que lá em cima, porque se esse preço chegar aqui em cima, com certeza ele vai vir rompendo, tá? E aí, como eu disse, tomem muito cuidado com esses tipos de operação, tá? Então, no USD-JPY, esse é o movimento. Aguardar uma possível retração aqui para ver como que o preço vai se comportar. Caso contrário, esperar ele chegar lá embaixo e aí sim tomar uma decisão, ok? Próximo aqui nós vamos para o AUD-USD. O AUD-USD veio fazer de novo capturar a liquidez daqui, ó, percebam que ele está só triscando e pegando a liquidez dos topos, ou seja, tá cada vez mais brigando aqui nessa parte de cima, né? Agora veio, pegou a liquidez e voltou,
Olha só, olha o movimento que ele fez aqui. Então agora ele está testando o fundo. O que a gente tem de ruim aqui no USD, no AUD USD, é essa consolidação aqui, ó. Nós temos uma região de consolidação que ele está trabalhando dentro. Então vocês têm que ficar esperto com isso, tá? Saber como operar dentro dessa região. Eu esperaria ele romper para aí sim confirmar. Que aí sim ele teria uma entrada mais confirmada, se ele conseguir romper. Eu ainda... Ou a gente pensar aqui, ó, nessa região onde ele se encontra, de você pensar por um possível... uma possível zona aqui, ó, onde você vai pensar numa compra, tá? Mas tem que ter muito cuidado com isso. É favorável? Sim, é favorável porque ele renovou topo. Então, se ele renovou topo, ele não pode passar daqui. Ó. Por que ele não pode passar daqui? Porque aqui seria o fundo e esse movimento aqui seria uma captura de liquidez, um sweep num time frame maior. Então, ele iria chegar aqui e voltar a subir, tá? Então, isso que vocês têm que ter atenção nessa moeda. Mas ela está consolidada e ela não está numa região tão favorável assim para tomada de decisão. Beleza, turminha? Então, bora passar para mais uma aqui. GBP-USD. Como que está o nosso GBP-USD? O GBP-USD está vindo testar essa zona aqui do fundo, tá? Muito cuidado com isso, porque aqui atrás tem liquidez. Ó, tá vendo? Isso aqui é um fundo duplo, tá? Ó, isso aqui é um fundo duplo. Um equal highs, como a gente costuma... Equal lows, né? Como a gente costuma falar. Então, ele pode pegar e usar esse equal lows para fazer isso aqui, ó, tá? E voltar a capturar din-din aqui para voltar a descer. Vamos dar uma olhada de longe, ó, como que ele tá. Ele tá subindo. Se a gente coloca no gráfico diário, vocês vão perceber que ele rompeu um topo, ó. Ele rompeu um topo duplo e tá voltando. Aqui nós tivemos uma captura de liquidez no diário, ou seja, olha só o que a gente tem aqui, ó. Inclusive, a gente tem essa região, não vou nem marcar aqui, peraí. Vou marcar assim, ó, para vocês entenderem. Nós temos essa região aqui que ele pode buscar, tá? Então, tem que tomar cuidado. Por isso que eu falo, tem que tomar cuidado com essas operações, assim, achar que chegou nesse order block, vai comprar, e ele pode levar o preço até lá embaixo, para aí sim depois voltar e dar compra, para chegar até essa região aqui. O preço está em alta, então não se esqueçam disso. Tinha um topo duplo e ele fez um fundo duplo, capturou liquidez aqui e rompeu o topo. Então agora o mais interessante é ver como ele vai reagir nessa região aqui, ó, tá? Nessa zona aqui onde tem esse pavio enorme aqui. Então, uma possível venda não teria como alvo essa metade do caminho aqui, tá? Então, no time frame menor, o que a gente tem aqui para marcar? A gente tem umas regiões aqui, ó, muito perto uma da outra. Muito perto. Deixa eu só ver no H4 o que ele tem aqui para ver se dá uma região um pouco melhor para a gente olhar. No H4, sim. Olha só. Qual que seria uma região boa para se fazer compra nesse ativo? Aqui. Aqui é o lugar bom para se buscar por uma operação de compra. Por que lá, Emerson? Porque nós temos aqui, ó, essa liquidez e essa liquidez aqui que pode fazer com que o preço vá buscar essa zona para depois fazer um pullback, tá? Então, muita atenção nessas regiões todas aqui, ó, porque tudo isso tem dinheiro atrás, tá? Eu apostaria em até ele chegar aqui embaixo, se vocês querem fazer operações curtas, diminuir time frame e a partir do diminuir time frame e a partir do momento que ele voltar a vender
para buscar esses alvos aqui. Não é uma região boa de vender pensando a longo prazo, tá? O ideal é que ele subisse até aqui para depois dar uma venda, porque sim a gente vai estar fazendo uma operação mais consistente e coerente, ok? Vou nem deixar muita marcação aqui, porque esse movimento aqui não tá legal. Só deixar marcado essa zona aqui, ó, para vocês entenderem que aqui seria um ponto muito bom de se buscar por venda. Deixa eu só colocar numa hora aqui, ó. Pronto, para a gente marcar a região dentro do gráfico de uma hora, para a gente estar trabalhando com essa situação aí. Ok, turminha? Bora para Bitcoin. Olha só a venda que deu a Bitcoin nesse order block aqui da notícia, nesse breaker block, né? Segurou quando perdeu o fundo, foi-se, né? E ainda, olha, tocou no outro order block aqui embaixo. Olha o retorno que ele fez. Ele foi um zone to zone direto com um candle depois da notícia, né? Então, assim, percebam como a técnica do Smart Money funciona no mercado internacional. Vocês perceberam como o negócio é importante, né, turma? E aqui, ó, olha o que a Bitcoin fez. Ela veio tentar testar essa região aqui, ó. Agora ele voltou aqui. Olha só. Voltou nesse order block, nessa base aqui que ele deixou. Se ele perder esse fundo, adivinha onde ele vai? Próxima parada. Se ele perder o fundo, não. Se ele segurar naquela região e der entrada, próxima parada é lá embaixo. E depois a gente tem uma base perdida lá na região dos 22.500, que tem que se prestar atenção, tá, galera? Porque essa subida aqui foi muito brusca, tá? Então vocês precisam estar atentos. Beleza? E na parte de cima aqui, opa. Deixa eu só corrigir aqui. Vamos colocar numa hora aqui que a gente tem aqui, só para ter como um ponto de referência, tá? Aqui não é um local ideal para se vender, tá, turma? Só para vocês saberem. O ponto ideal de venda dessa região aqui é aqui, tá? Vou até deixar marcado aqui para vocês terem essa base. E aqui que é a região do flip, ok? Já foi testado uma vez, mas nunca se sabe, né, turma? Nunca se sabe. Deixa eu só botar ela aqui em vermelho. E essa aqui também em vermelho, para ficar do lado certo da venda, ok? E para finalizar, vamos falar do ouro, né? O ouro está aí também numa consolidação. Ele fez um movimento de alta aqui, fez esse rompimento de estrutura aqui, né? Ó. Olha que interessante que ele fez, o ouro, ó. Ele veio aqui, capturou a liquidez dessa parte de baixo, olha o tanto de fundo que ele deixou e agora ele foi beliscar a liquidez lá de cima. Então, aqui vocês têm que ter cuidado uma coisa, ó. Presta atenção, ele pegou a liquidez lá em cima, voltou e veio nessa região vendedora e agora está descendo. Se ele perder esse fundo aqui, o que que a gente tem? Confirmação da queda, tá? Então, fiquem atentos quanto a isso, porque dependendo da forma como ele vir nessa região aqui, né? Ele ainda pode subir e dar uma venda, porque ele fez ele fez um choque aqui, choque mais ou menos, né? Porque não, isso aqui é uma base, não é um pullback. Depois ele fez esse movimento aqui, ó. Olha só. Ele quebrou a estrutura num time frame menor, veio testar a base, né, o rompimento. Então agora ele está dando continuidade. Dando continuidade, qual que é o primeiro alvo dele? Pegar essa liquidez aqui do fundo. Pegar o stop dessa galera que está aqui no fundo. Por isso que eu creio que ele vai chegar aqui, tá?
no 1960. É um preço bem interessante para ele fazer um pullback agora. Beleza? Então, turminha, era isso. Espero que vocês tenham gostado daí do nosso estudo. Percebam que eu não costumo deixar o gráfico do Forex muito rabiscado, com muitos order blocks, porque como são time frames maiores, né? Tudo é uma questão de vocês estarem prestando atenção nos time frames menores para ver o que acontece. Eu costumo deixar aqui a movimentação possível, o que ele pode fazer. O resto aí é no decorrer da semana que vocês enxergam. Belezinha? Então era isso, turma. Espero que tenham gostado. Tenham todos um bom final de noite. Uma ótima semana. Grande abraço a todos e até a próxima semana.